Este programa é livre para todos os públicos. E o tema que me foi dado para esta pregação é baseado no livro de São Luís de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. O tema é Apóstolos dos Últimos Tempos. Quem coloca isto é São Luís de Montfort. Ele fala que nos últimos tempos os apóstolos vão ser aqueles que vão ser fortalecidos pela Virgem Maria, que vão enfrentar todas as dificuldades junto com Nossa Senhora, porque ela, desde os primórdios, recebeu de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Esmagar a cabeça de Satanás quer dizer o quê? Satanás não tem cabeça. Satanás é puro espírito, é um anjo, né? Então o que significa esmagar a cabeça de Satanás? Exatamente aniquilar os seus planos, vencer a sua maldade, nos proteger contra as suas insídias, as suas tentações, não é? Então, já que a equipe de eventos que prepara o evento e que reza levantou esse tema, então eu quero fazer essa reflexão baseada em São Luís de Montfort. Depois eu vou ler aqui o que ele fala sobre os apóstolos dos últimos tempos. Mas antes eu queria, não sei se todos conhecem São Luís de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Comigo aconteceu uma graça muito grande. Em 1994, já faz muito tempo, 28 anos, eu comprei esse livrinho em Aparecida. Depois que assisti à missa lá, entrei na livraria e me chamou a atenção esse livrinho. Eu não conhecia. Eu li, fiquei encantado. Aqui ele fala de uma consagração muito especial a Nossa Senhora, com 33 dias de preparação. Eu li o livro, fiz a consagração, né? E eu percebo que a minha vida mudou. A minha vida mudou em termos de apostolado, de vida de oração e tudo mais, né? Então eu queria comentar um pouco sobre isso. Aqui na introdução do livro, na página 11, né? Essa é uma edição antiga, já está até amarelinho, né? Já tem muito tempo. Aqui na página 11 dessa edição, está escrito assim, que no dia 12 de maio de 1853, foi promulgado em Roma o decreto que declara os seus escritos isentos de todo erro que pudessem servir de obstáculo à sua canonização. Quando a igreja vai canonizar um santo, ela examina todos os seus escritos, para ver se ele não ensinou heresia, alguma coisa. Não acharam nada de errado no Tratado de São Luís de Montfort. É claro que foi escrito, ele escreveu em 1700 e pouco, então numa linguagem, vamos dizer assim, que pode ser um pouco adaptada a nós hoje, mas não tem erro de doutrina. E aqui está escrito assim, né, que ele, quando ele escreveu esse livrinho, ele disse que ele viu, está escrito aqui, olha, vejo claramente no futuro animais frementes que se precipitam com furor para estraçalhar com os dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem se serviu o Espírito Santo para escrevê-lo, ou para sepultá-lo, ao menos, no silêncio de um armário, a fim de que não veja a luz. Ele escreveu, aqui no parágrafo 114, ele fala isso, que quando ele escrevia esse tratado, ele teve uma visão de, ele fala aqui, animais, dentes terríveis, querendo estraçalhar esse livrinho,
ou então fazer ele ficar escondido. E ele ficou escondido 112 anos. Que coisa impressionante. Ele escreveu, ele nasceu, ou melhor, ele escreveu esse livrinho em 1716. Mas esse livrinho ficou no armário. Somente em 1832, ou seja, 116 anos depois, que um filho dele, ele já tinha morrido, né? Um Monfortino, que ele fundou a congregação dos padres monfortinos, um padre monfortino limpando um armário, depois de 112 anos, encontrou um manuscrito, um caderno, manuscrito, e ia jogar fora, achou que era coisa velha. Mas aí percebeu que não, que era um escrito do fundador. Era exatamente o tratado da verdadeira. Então, aquilo que ele viu, quando ele escreveu o livrinho, que o demônio queria destruir esse livrinho, ou destruir a ele, ou esconder o livro por cento. Aconteceu. E agora, o que nós estamos notando? Esse livrinho, essa devoção está se espalhando pelo mundo. O Padre Paulo Ricardo tem até um site, né? consagra-te.org, né? E eu percebo, né, que se espalha muito essa devoção. Agora, me dão uma pregação para fazer em cima disso, apóstolos dos últimos tempos. Eu quero então mostrar o que ele fala, né? Vou abrir aqui na página 58, onde ele fala algumas coisas sobre isso. É claro que para entender todo o ensinamento dele, todo o sentimento dele, o necessário é ler o livrinho. Mas ele diz assim, olha, Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isto acontecerá sem dúvida, se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir, a devoção que ele ensina. Bom, aí aqui na frente ele fala assim, mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Quem são esses últimos apóstolos que ele fala, os apóstolos dos últimos tempos? Ele fala assim, serão ministros do Senhor, ministros do Senhor. Quem são os ministros do Senhor? Os padres, né? Os bispos. Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Serão flechas agudas nas mãos de Maria, todo-poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Levi. Quem era Levi? Levi era aquele filho de Jacó, uma das 12 tribos de Israel, de onde saíam os sacerdotes. Da tribo de Levi é que saíam os sacerdotes judeus. Então ele fala assim, serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito, a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte para os pobres e os pequenos o bom odor de Jesus Cristo. E para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar, ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma,
sem apegar-se a coisa alguma, nem admirar-se de nada, nem preocupar-se, derramarão a chuva da palavra de Deus, e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado, lançarão brados contra o mundo, fustigarão o demônio e seus asseclas, e para a vida ou para a morte transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles que forem enviados da parte do Altíssimo. Bom, e ele continua com muito mais coisa ainda. Ou seja, na visão global de São Luís de Montfort, né, Maria trouxe o Salvador ao mundo pela primeira vez e vai trazer a segunda vez. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas a igreja ensina que a partir do momento que o Cristo foi para o céu, que nós celebramos hoje, a qualquer momento ele pode voltar. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos. Mas a igreja ensina, está no catecismo, que nós já entramos nos últimos tempos. O que é os últimos tempos na teologia católica? É o tempo que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. É o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo e é o tempo de Maria. Então eu vou colocar aqui mais algumas coisas importantes que o santo coloca, para que a gente possa entender por que ele fala desses apóstolos dos últimos tempos, que vão espalhar o fogo do Espírito Santo, mas por Maria, né? Ele diz assim, bem, a primeira página, a primeira frase do tratado dele, ele diz o seguinte: primeira frase do livro: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Palavra forte. Jesus veio por Maria e também é por ela que ele deve reinar no mundo. Como consequência, ele fala, né? Digo com os santos. Esse livro ele se baseia muito em santos doutores, sabe? Não é um escrito que São Luís de Montfort tirou só da cabeça dele, não. Aqui ele cita Santo Agostinho, cita São Tomás de Aquino, cita Santo Ambrósio, cita muitos santos, né? Ele diz assim: digo com os santos, Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão. Olha que bonito, né? O primeiro Adão teve um paraíso, e nesse paraíso ele pecou. Jesus teve um paraíso, né? O ventre de Maria. Então ele fala, Maria é o paraíso do novo Adão, onde ele depositou todas as suas graças e todas as suas bênçãos. Por isso ela é cheia de graça. Muito bonito. O paraíso terrestre do novo Adão, no qual este se encarnou por obra do Espírito Santo, para aí operar maravilhas incompreensíveis. Então a gente vai vendo, né, as coisas que ele coloca. Outra coisa importante que eu vejo aqui: depois disso é preciso dizer, em verdade, com os santos. Ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. Eu fiquei encantado de ver o rosário, né, que foi rezado aqui na Canção Nova na madrugada. Que coisa maravilhosa. O centro de evangelização lotado, né?
o povo rezando. Então, isso está acontecendo. Isso que ele diz aqui, olha, ele diz, ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Virgem Maria. Outra coisa que ele fala muito bonito aqui no número 13, eu estou colocando essas passagens, mas depois a gente vai desdobrar um pouco isso. Aqui no número 13, o parágrafo 13, ele diz assim: meu coração ditou tudo o que acabo de escrever, com especial alegria, para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e que é esta, presta atenção, uma das razões por que Jesus Cristo não é conhecido. Então ele fala, porque Maria não é conhecida, Jesus não é conhecido. Como deve ser. Quando, portanto, olha aqui, quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Entenderam? Quando, vou repetir, não é? É certo, quando o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem. Ela o deu ao mundo a primeira vez, e também da segunda o fará resplandecer. Ela trouxe ele a primeira vez, e ela vai de novo trazer a segunda vez. Então, Maria é que vai preparar o mundo para a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Não sabemos quando, e a igreja não quer que se marque data nenhuma, mas é uma realidade que vai acontecer. A gente não sabe quando, mas vai. Bom, então eu gostaria de, à luz do Tratado de São Luís de Montfort, colocar algumas coisas, sem precisar ficar lendo aqui, para não ficar até cansativo. A quem se consagra a Nossa Senhora pelo método dele, ele propõe que a pessoa reze todo dia o que ele chama de uma coroinha de Nossa Senhora. O que é coroinha? É você coroar Nossa Senhora todo dia, né? Nossa Senhora, ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Por que são 12? Né? Porque o 12 significa plenitude. A Bíblia, os números têm significados, tem um simbolismo, né? O 7 significa alguma coisa completa. Então nós temos 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo, 7 dores da Virgem Maria, 7 dores de São José. O 7 ele significa uma coisa completa. O 12 significa plenitude, totalidade. Então São Luís de Montfort diz assim, que a honra de Maria, as glórias de Maria são mais numerosas do que as estrelas do céu. Só que as estrelas do céu são trilhões. Hoje a astrofísica já sabe disso. São bilhões de galáxias com trilhões de estrelas. Então ele diz, bom, como não daria para colocar todas as trilhões de estrelas numa coroa para Nossa Senhora, então nós colocamos 12, porque 12 significa todas. Então ele propõe, quando se faz a consagração pelo método dele, ele se propõe que a gente reze todo dia essa coroinha. Como é que é essa coroinha? Muito simples. Você reza um Pai Nosso, depois reza 4 Ave Marias, em honra de cada uma das glórias de Nossa Senhora, aí reza de novo um Pai Nosso, mais 4 Ave Marias, mais um Pai Nosso e mais 4 Ave Marias. Ou seja, vai dar 3 Pai Nosso e 12 Ave Marias. E é como se você fizesse uma coroação de Nossa Senhora todos os dias. Desde que eu fiz a minha consagração em 1994, todo dia eu rezo o terço que ele coloca e faço a consagração. Ora,
esta coroação de Nossa Senhora que ele propõe é muito interessante, porque aí você tem todo o ensinamento de Nossa Senhora, e é isso que eu queria explicar aqui. Então ele começa dizendo que a primeira estrelinha, Maria Imaculada, concebida sem o pecado original, ele diz a primeira glória de Nossa Senhora, né? Concebida sem o pecado original. O Papa Pio IX proclamou isso solenemente, né? No dia 8 de dezembro de 1854. O Papa disse, né, pelos méritos da morte do seu filho na cruz, que não tinha nem nascido ainda, né? Maria foi preservada do pecado original. A única pessoa humana que foi preservada do pecado original. Mas por quê? Pelos méritos da morte de Jesus. Nada acontece na obra de Deus sem méritos. Então Maria foi salva do pecado original? Sim, foi salva. Só que foi salva antes do pecado atingi-la. Nós fomos salvos do pecado original pelo batismo. O batismo aplicou a cada um de nós os méritos da morte de Cristo, mas aí nós viemos depois de Cristo. Maria não, ela foi mãe de Cristo. Então, ela também foi preservada do pecado original, também teve mais por antecipação. Eu faço uma comparação. A gente pode ficar livre de uma doença de duas maneiras. Muita gente pegou, infelizmente, o Covid, teve que se tratar. Muita gente não pegou porque tomou a vacina. Nossa Senhora foi vacinada contra o pecado original. Nós pegamos o pecado original, ela não pegou, pelos méritos da morte de Cristo. Alguém pode perguntar, mas espera aí, mas Jesus não tinha nem nascido ainda, não tinha nem morrido na cruz ainda, como é que ela pôde se beneficiar dos méritos da morte de Cristo? Fácil, para Deus não existe o tempo. O tempo é uma limitação nossa. O tempo é uma realidade que Deus criou, um dia começou e um dia vai acabar, não vai haver mais o tempo. Quando Cristo voltar, acaba o tempo. Nós vamos ter só outra realidade, a eternidade. Então, para Deus só existe o presente. O que para nós é passado, o que para nós é futuro, para Deus é um presente. Tem um teólogo chamado Karl Rahner. O Karl Rahner diz: Deus é um instante que não passa. Dá para entender? Não dá, né? Um instante que não passa. Ou seja, toda a história da humanidade está presente aqui diante de Deus, como se estivesse acontecendo hoje e agora. Por que o menino Jesus aparece nos braços de Santo Antônio, nos braços de São Benedito? Espera aí, mas o menino Jesus não cresceu? Cresceu, como é que ele aparece? Porque o tempo não anula as ações de Deus. Então Jesus eternamente, ele vai ser menino, vai ser adulto, vai ser tudo, porque o tempo não desgasta as obras de Deus. A teologia dá um nome para isso: teândricas. As ações de Deus são teândricas. Por que nós celebramos hoje a paixão de Cristo no altar? Se a paixão de Cristo foi há 2000 anos atrás, porque as ações de Cristo não apagam como as nossas ações apagam, porque são ações humanas, mas também divinas. Aí a palavra teândricas, teos de humano, ândricas de homem. Então, pelos méritos da paixão de Cristo, ela foi preservada do pecado original. E é muito bonito uma coisa de a gente lembrar, isso foi 1858, ou melhor, 1854, quando foi 4 anos depois, 1858, Nossa Senhora começa a aparecer lá na França, em Lourdes, na gruta de Massabielle. E quando o padre quis saber o nome dela, ela perguntou para Nossa Senhora, né, Bernadette, e Nossa Senhora disse: na última aparição eu vou te dizer. E falou para ela: eu sou a Imaculada Conceição, que o Papa tinha proclamado 4 anos antes. Só que Bernadette não entendeu nada. Ela falou no francês: Je suis l'Immaculée Conception.
Bernadette não entendeu, era uma camponesinha, pobrezinha, analfabeta. O que é isso? Ela pensou que fosse dizer, eu sou Maria, mãe de Jesus. Não, eu sou a Imaculada Conceição. E Bernadette foi falar com o padre, e repetindo para não esquecer, Deci l'Immaculée Conception, Deci l'Immaculée Conception, Deci l'Immaculée Conception. Quando ela falou para o padre quase caiu das pernas, porque o padre sabia que aquela menina não podia inventar aquilo, e o padre sabia que há 4 anos atrás, Pio IX tinha proclamado como dogma de fé. Bom, para encurtar a história, o padre acreditou, o bispo acreditou, e aí construiu a capela que Nossa Senhora pediu para o padre. E hoje não é uma capela mais, hoje é uma gigantesca basílica lá em Lourdes. E ainda fez aparecer aquela água que cura tanta gente, né? Então, a primeira coroa de Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. Segundo, a virgindade perpétua. Maria foi virgem e é virgem perpétua, né? Muita gente não entende. Santo Agostinho dizia assim, ela é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Ou seja, ela concebeu sem perder a virgindade, deu à luz sem perder a virgindade e depois continuou virgem. Dogma de fé proclamado pela igreja, lá nos primórdios. Por que isso? O profeta Isaías tinha dito lá, há 700 anos antes, Isaías 7, versículo 14, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Deus quis deixar um sinal de quem era o Messias. O Messias nasceria de uma virgem. Jamais no povo judeu alguém nascia de uma virgem. Mas vai ser um sinal. Quando uma virgem der à luz, é o Messias, é o Emanuel, é o Deus conosco. Então Deus quis deixar este sinal da virgindade. E olha, a igreja, assistida pelo Espírito Santo, que ela sempre foi, um Papa proclamou, lá por volta do ano 300 e pouco, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Por isso que todos os escritos, né, tratado da verdadeira, né, Virgem Maria. Essa palavra virgem vocês vão encontrar na boca de todos os santos. Todos os santos acreditaram nisso. Então é uma segunda estrelinha da coroa de Nossa Senhora. A terceira é Nossa Senhora, Mãe de Deus, Theotokos, Deus Tocos, Mãe. Infelizmente, nossos irmãos separados não chamam Nossa Senhora de Mãe de Deus, chamam de Mãe de Jesus. Mas o Jesus homem apenas, não. Essa heresia surgiu muito tempo atrás, né, num bispo que era bispo de Constantinopla, chamado Nestório, que saiu com essa heresia do nestorianismo, não é? Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe do homem Jesus, mas não é mãe do Jesus. Então, peraí, então a igreja levantou, peraí, então existe 2 Jesus? Um que é homem, um que não é homem? Não, Jesus é um só, é homem e Deus, é o verbo divino que assumiu a nossa humanidade, a nossa natureza no seio de Maria. São Bernardo chama de o verbo humanado, o verbo feito homem. E é bonito, o nosso catecismo, no parágrafo 488, o nosso catecismo diz assim, que desde toda a eternidade, Deus escolheu Maria para ser a mãe do seu filho encarnado. Mas mandou o anjo perguntar para ela se ela aceitava, porque Deus não faz nada na marra, Deus não faz nada sem tirar a liberdade, Deus não tira a nossa liberdade, de jeito nenhum. Se Ele tirar a nossa liberdade, a gente perde a nossa imagem e semelhança com Ele. Então ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra.
ela aceitou. Mas Deus já tinha escolhido, diz o catecismo, desde toda a eternidade. Que coisa maravilhosa. Alguns perguntam, por que ela? Por que não outra mulher? Ela mesma responde. Quando ela canta o Magnífica, ele olhou para quê? Para a humildade da sua serva. Por isso que ela é a nova Eva. Assim como Jesus é o novo Adão, que cancelou o pecado de Adão, pela cruz, pelo sangue, Maria é a nova Eva, que pela humildade, desatou o nó da desobediência de Eva, diz o santo doutor Santo Irineu. Maria, pela humildade, pela obediência, desatou o nó da desobediência e da soberba de Eva. Por isso é a nova Eva. E tem uma coisa maravilhosa que está na Bíblia. Quando a Virgem Maria foi visitar Santa Isabel, o que Santa Isabel disse? Cheia do Espírito Santo, fala São Lucas, a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus. O judeu só usava a expressão Senhor para Deus, tanto que Isabel não disse Javé, porque eles não pronunciavam a palavra Javé, eles usavam a palavra Adonai, a que devo a honra de receber a visita do meu Senhor, meu Adonai. Foi a primeira pessoa na face da terra, iluminada pelo Espírito Santo, que sentiu que estava na mão, que estava na presença da mãe de Deus, que trazia no seu ventre. E por que ela foi tocada? Porque João Batista no seio dela estremeceu, e ali a igreja ensina que João Batista foi liberado do pecado original, por aquele encontro com aquele que tem o poder de eliminar. E aqui, gente, eu faço uma outra reflexão, que eu considero muito importante, meio em paralelo. Vocês estão vendo a luta que há para implantar o aborto no mundo, não é? Que coisa horrorosa, um presidente americano se diz católico e quer implantar o aborto no mundo. A presidente do Congresso americano, doutora Nancy, católica, e quer implantar o aborto no mundo. Por isso os bispos proibiram que eles recebam a comunhão. É uma guerra diabólica para implantar o aborto no mundo. E qual é a justificativa? O fetozinho, o embriãozinho no seio da mãe não é gente ainda, só é gente depois que nasce. Agora vejam, Jesus, com alguns dias de gestação, porque Maria, logo que concebeu do Espírito Santo, foi à casa de Isabel às pressas, diz São Lucas. Deve ter gastado o quê? 15 dias para atravessar aqueles 150 quilômetros de Nazaré até Aincarém, a cidade de João Batista. Então, Jesus era um embriãozinho no seio de Maria. Este embriãozinho fez João Batista estremecer no seio de Nossa Senhora, de Santa Isabel. Como é que não é gente? É gente. Ali já estava o Verbo de Deus, e ali já existia uma alma humana de Jesus. Como é que não é gente? Então, fica essa reflexão em paralelo, nessa maternidade divina de Maria. É um outro dogma que foi proclamado no concílio de Éfeso, no ano de 431, quando surgiu a heresia do Nestório, que eu falei para vocês, que negava que Nossa Senhora fosse mãe de Deus. Bom, no concílio de Éfeso, no ano 431, a igreja proclamou solenemente, como dogma de fé, Maria é mãe de Deus, Theotokos. Se falava o grego ali em Éfeso, porque era um domínio romano, e a gente sabe que no domínio romano se falava o grego. Então, foi colocado. E o povo aplaudiu o concílio. Por que o povo aplaudiu? Porque o povo já acreditava que Maria era a mãe de Deus. Tanto que tinha aquela oração do século II, bem antes,
que os cristãos rezavam no norte do Egito, em Alexandria. Foi encontrado num pedacinho de papiro, e os papirólogos decifraram a oração do ano 200, em que os cristãos perseguidos pelo Império Romano, ali em Alexandria, os cristãos diziam: debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Já no ano 200 diziam: Agios Theotokos, Santa Mãe de Deus. Não Santa Mãe do homem Jesus, Santa Mãe de Deus. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgem gloriosa e bendita. Nesta oração tem a proclamação de 2 dogmas de Nossa Senhora: a maternidade divina e a virgindade perfeita, no ano 200. Então, quando no ano 431, em Éfeso, onde existe até hoje lá a basílica, os restos dessa basílica, né? Eu pude ver lá umas 2, 3 vezes nas peregrinações da Canção Nova. Ali a igreja proclamou esse dogma, né? Maria é mãe de Deus. E o povo aplaudiu com muita festa, porque o povo já acreditava. Então debelou-se a heresia de Nestório. Bom, depois de uma 4ª estrelinha, que São Luís pede para a gente rezar uma Ave Maria, colocando ali, né? É Maria, que é a filha predileta de Deus, a mais humilde das criaturas. Entre todas as mulheres, Deus escolheu, e eu já falei por quê. Porque a mais humilde que Deus encontrou, né? São Luís diz que Maria, ela quis desaparecer. Por isso que o Evangelho fala pouquíssimo de Nossa Senhora. Os Evangelhos falam pelo menos umas 4 vezes só de Nossa Senhora. Fala no nascimento de Jesus, fala nas bodas de Caná, né? Fala naquele encontro que Jesus disse, né? Quando ela chegou perto de Jesus, disseram: sua mãe está aí. Ele disse: quem é minha mãe? Ali, mais uma vez, e depois ela aparece na cruz, ao lado de Jesus. É impressionante como Maria só aparece nas horas difíceis. A pessoa humilde, ela aparece nas horas difíceis, para resolver problema. O orgulhoso, ele vive aparecendo. O vaidoso, o soberbo, ele gosta de aparecer, mas quando a coisa fica feia, é o primeiro que corre, que foge. O humilde, ele se esconde, mas quando precisa, ele age. Maria foi assim, José foi assim, os santos foram assim, e nós precisamos ser assim. O pecado mais perigoso, os santos dizem que é a soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, prepotência, autossuficiência, jactância, exibicionismo. Esse é o pior pecado que tem. Por que os santos dizem que é o pior pecado que tem? Porque expulsa Deus do coração. Eu me torno o meu Deus. Se eu me torno o meu Deus, Deus não tem espaço no meu coração. Vocês entenderam? O que São Pedro fala? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Gente, a maior graça que nós temos que pedir para Deus é a humildade. Um dia perguntaram a Santo Agostinho: qual é a maior virtude? Ele disse: humildade. E a segunda? Humildade. E a terceira? Humildade. Santo Agostinho não quis repetir as outras, né? Então Nossa Senhora foi a mais humilde. Então aí temos 4 estrelinhas, né? Já notaram, né? Imaculada Conceição, virgindade perpétua, maternidade divina e filha predileta do Pai. Aí reza um Pai Nosso, e a quinta estrelinha é o quê? Esposa do Espírito Santo. São Luís de Montfort diz assim: Maria
Ele e muitos santos, como Santo Afonso de Ligório e Santo Agostinho, Maria é filha do Pai, é mãe do Filho e é esposa do Espírito Santo. Olha que intimidade ela tem com a Santíssima Trindade. Ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, como alguém andou dizendo. Não, ela é uma mulher, uma pessoa humana. Mas do Pai, ela é a filha predileta. Ele a escolheu. Do Filho, ele é a mãe, o manado. E do Espírito Santo, ela é a esposa, porque concebeu pelo Espírito Santo, misticamente. Então, o Padre Gobi, né, do movimento sacerdotal mariano, eu gosto daquela oração dele, até transformaram em música, né? Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão da vossa esposa, né? A Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão, né, da esposa da Virgem Maria. É bonito, então, essa estrela também, né? Agora, a gente fica pensando, né, gente? O que Nossa Senhora pode pedir para Deus que Deus não faz? Se do Pai, ela é a preferida, do Filho é a mãe, do Espírito ela é a esposa. Por isso que São Bernardo chamava Nossa Senhora de onipotência suplicante. Onipotência quer dizer, tudo pode, não pela natureza, não porque ela seja deusa, não, mas pela graça. Ele fala, ela não é onipotente pela natureza, ela é pela graça. Nas bodas de Caná, não era a hora ainda de Jesus fazer o milagre, ela antecipou o milagre. Jesus não soube dizer não para ela, chegou a dizer, mulher, não é a minha hora. E por que ele usa a palavra mulher para ela, né? Outra pergunta que fazem, né? Aos pés da cruz, mulher, eis aí o teu filho. Porque Jesus quis mostrar qual é a mulher lá do Gênesis e a mulher do Apocalipse. Aquela mulher que vai esmagar a cabeça da serpente e aquela mulher que no Apocalipse estava vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas e a lua debaixo dos pés, né? Como sinal de poder. Esta é a mulher. Mulher, não chegou a minha hora. Mulher, eis aí o teu filho. É um indicativo para nós, assim, muito claro que os santos doutores explicam isso. Bom, mas vamos em frente. Depois da coroinha, né? Uma outra coroinha que ele coloca é o seguinte: Maria, né? A mais humilde criatura a quem Jesus se submeteu. Que coisa impressionante, gente. Jesus é Deus. Foi Ele quem criou Maria, foi Ele quem criou José, mas Ele se submeteu aos dois. Então, olha a honra, a glória de Jesus e de Maria e de José. Por isso que Nossa Senhora foi proclamada a mãe da igreja, pelo Papa, né, o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, e o mesmo Papa que proclamou a Imaculada Conceição de Maria, Pio IX, ele em 1870 proclamou São José pai da igreja, por causa da honra dos dois, a quem Deus humanado foi submisso. Então essa é outra honra que São Luís de Montfort, outra glória que São Luís de Montfort vê em Nossa Senhora, vê o Deus de todo o mundo ser submisso a ela. Que coisa impressionante, né? Agora, é a tal história. Por que Jesus aceitou ser submisso a ela? Porque ela era a mais humilde das criaturas. A gente pode fazer uma reflexão muito bonita, né? Eu fico pensando, se Maria não fosse humilde, ela vendo Jesus fazer aquelas obras maravilhosas, aqueles milagres estupendos que Jesus fazia, de ressuscitar mortos, multiplicar pães, dar ordem ao vento, dar ordem ao mar, dar ordem aos demônios, essa mulher podia, sou eu, viu? A mãe dele, a mãe do homem sou eu, viu? A mãe do cara sou eu. Não, ela se esconde, ela desaparece. Que coisa impressionante.
Essa semana me perguntaram, nos programas, nas lives que eu faço, respondendo pergunta pelas minhas redes sociais, segunda, terça e quarta-feira, fizeram uma pergunta: será que Jesus ressuscitado apareceu primeiro para sua mãe? Os evangelhos não falam, os Atos dos Apóstolos não falam. Maria não quer aparecer. Certamente, eu penso comigo, certamente Jesus apareceu para ela, apareceu para Madalena, e depois para os apóstolos, certamente terá aparecido para ela, mas silêncio, né? Quem é humilde, não gosta que se noticie nada de bom que faz, o mérito vem de Deus. Santa Catarina de Sena dizia, Deus disse para ela, não seja ladrão da glória de Deus. Tudo de bom que acontece é glória de Deus, não nossa, né? Então, Tiago, toda dádiva boa desce do céu. Então ninguém pode se vangloriar de nada. Esse é um grande perigo que nós todos sofremos. Sim, vai descer. Sim, vai descer porque faz alguma coisa boa. Então tem que tomar cuidado. Mas vamos em frente. Uma outra coroinha que ele põe ali, que é a 8ª coroinha, ele diz assim, né, que Maria foi aquela que desde os primórdios Deus Deus deu poder, né, e escolheu de certa forma para esmagar a cabeça da serpente. Essa é uma grande maravilha. É por isso que São Luís coloca tudo que eu coloquei. Os apóstolos dos últimos tempos, que vão agir no poder de Maria, que tem a força de esmagar a cabeça de Satanás. Tem a força de aniquilar os planos do mal, as tentativas do mal, né? São João Bosco, numa oração que São João Bosco rezava, ele era muito devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Dom Bosco dizia que ela foi aquela que destruiu em todos os tempos as heresias na igreja. Aquela oração de Dom Bosco: Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu que só destruístes todas as heresias em todo o tempo, ó Senhora, nas nossas angústias, lutas, tentações e aflições, defende-nos do mal, e na hora da nossa morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Dom Bosco rezava essa oração, sempre que ele ia dar a bênção, né, para alguém, ó Virgem poderosa, né, e fala, né? Então, essa é uma outra realidade. Depois de uma outra realidade, né, mais uma estrelinha que São Luís pede que com uma Ave Maria, a gente coloca ali, né, a medianeira de todas as graças. Gente, é uma coisa impressionante. Eu escrevi um livro, A Mulher do Apocalipse, em que eu conto todas essas coisas que eu estou falando aqui e muito mais. Até quem deu o nome a esse livro foi o Padre Jonas, mas esse livro já tem mais de 20 anos. Eu ia colocar o nome do livro, As 12 Glórias da Virgem Maria. Eu pedi ao Padre Jonas até para fazer a apresentação, faz muito tempo. Ele disse, não vamos colocar as 12 glórias, não. Vamos colocar a mulher do Apocalipse, a glória, a vitória, né, de Maria. Mas nesse livro eu coloco uma coisa muito importante, uma pesquisa que eu fiz. Muitos santos doutores, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, São Pedro Canígio, São Carlos Borromeu, vários santos da igreja, Santo Efrém, todos eles dizem o seguinte: todas as graças que do céu descem até a terra, quem traz é Nossa Senhora. Tem gente que fala, não, eu rezo para o santo consegue para mim a graça. Sim, é verdade, mas quem traz a graça é Maria. Isso um Papa disse, eu não sei se foi o Pio X ou o Pio XI, que ele estava muito doente, e ele pediu a Santa Teresinha, eu acho que foi o Pio X, foi quem canonizou a Santa Teresinha. Ele pediu a Santa Teresinha e ficou curado. E ele disse, mas eu sei, foi Maria que trouxe a graça. Por quê?
Olha que explicação bonita que dão os santos doutores. Por que todas as graças vêm por Maria? Eles chamam de Maria o colo que liga a humanidade a Deus. O que é o colo? O colo, quando você vê um caminhão tanque, tem a mangueira, né, onde vai sair a água, a gasolina, e tem o colo. O colo é aquela rosca que fecha no tambor do tanque. Então o santo doutor diz que Maria é o colo que une a humanidade com Deus, porque ela é mãe de Deus, feito homem. Então os santos doutores dizem assim: qual foi a maior graça que o céu recebeu, a terra recebeu do céu? Qual foi? Jesus, claro, a maior graça, o Salvador. E aí eles perguntam: quem trouxe essa graça? O Espírito Santo. Mas qual é o canal que ele usou para essa graça acontecer? Maria. Então ele fala: Maria é aquela grande alameda que trouxe o Salvador. Por isso que São Bernardo chamava Maria de o aqueduto de Deus. Aqueduto leva água, né? Só que é aqueduto das graças. Então o santo diz assim: ora, se a maior de todas as graças veio por Maria, vocês acham que as outras graças menorzinhas viriam sem ser por aqui? Claro que não. Se Deus abriu um aqueduto de graças, se você pode ir para São Paulo pela Via Dutra, uma estrada, né? Você vai andar por uma estradinha de terra aí, paralela à Dutra, para chegar em São Paulo? Claro que não, deixa de ser burro. Todos os santos dizem isso. É por isso que eles chamam Maria de medianeira de todas as graças. Ela media. Mesmo que você consiga uma graça através de um santo, e deve pedir através de um santo, porque o santo tem mérito diante de Deus, pelas orações e pelos méritos, Deus concede a graça, mas Maria está ali. São Luís de Montfort diz: ela é a tesoureira de Deus, é a dispenseira das suas graças. É muito bonito tudo isso. Bom, aí já estamos na 8ª estrela, mais um Pai Nosso, e as últimas 4 estrelinhas. Quais são as últimas 4? Primeiro, Maria aos pés da cruz de Jesus. Recebeu de Jesus, né? A última coisa que Jesus fez antes de morrer foi entregar Maria a nós. Já tinha dado sua vida, já tinha dado seu sangue, já tinha dado tudo. Ela viu ali Maria com João, e ela entrega Maria para ser a nossa mãe. Gente, tem uma coisa que os santos dizem, que nós precisamos de Maria para se salvar. Alguém pode se salvar sem Maria? Talvez possa, mas muitos santos dizem isso, inclusive Santo Afonso de Ligório, toda a vida. Maria, nós precisamos dela. Não é que ela seja o Salvador, não, o Salvador é Jesus, mas ela é aquela que nos leva para Jesus. São Luís diz uma coisa muito bonita, ele fala assim: quando o demônio consegue colocar o pecado no coração de uma pessoa, e tornar uma pessoa pecadora, a segunda coisa que ele tenta fazer é afastar a pessoa de Maria, porque Maria vai atrás desse pecador, porque é filho dela. Uma boa mãe não abandona um filho em situação nenhuma, não é verdade? Então depois que ele tira a graça do coração da pessoa, ele quer tirar a devoção a Maria, porque sabe que Maria vai atrás, e tem poder para esmagar o demônio. Então tem aí mais uma estrelinha. Maria é mãe da igreja, Maria é nossa mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Que coisa maravilhosa. Gente, por que Jesus deixou Maria para ser nossa mãe? É porque nós precisamos disso, na hora da morte, com os lábios de sangue, já quase que asfixiado naquela cruz, Ele deixa para nós a sua mãe, para ser nossa mãe. E que coisa impressionante que fala São João:
a partir daquele momento, o discípulo a levou para sua casa. Ela não tinha mais filho, não tinha mais o José. Então João a levou para sua casa, morou lá em Éfeso, na casinha que os arqueólogos encontraram. Ele a levou para sua casa. Eu pergunto, você já levou Maria para sua casa? Você tem o terço lá na sua casa? Você tem a imagem de Nossa Senhora na sua casa? Se não tiver, leve Maria para sua casa, porque ela foi dada por Jesus para ser sua mãe na hora da morte. É aquela que você tem que clamar diante dela nos momentos de sofrimento, de dor, de angústia, de luto, de tentação, não é? Tem tanta ejaculatória bonita. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, né? Então, Jesus nos deu para ser realmente a nossa protetora, a nossa mãe. Gente, eu tenho uma convicção tremenda. Uma família que reza o texto todo dia, nunca se destrói. Se destruir é raridade. Eu tenho um testemunho a dar a vocês da minha vida. Nós éramos 9 irmãos, uma família simples como todas as outras famílias, mas minha mãe rezava o terço todo dia conosco, às 6 horas da tarde, e ela dizia, é 6 horas da tarde, por quê? Porque é a hora da graça, é a hora de Maria, porque o ponteiro pequeno do relógio está apontando para a terra, mas o grande está apontando para o céu. É por isso que a igreja gosta de rezar às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Então minha mãe dizia, minha mãe foi aluna de irmãs salesianas, lá na antiguidade, né? Colégio do Carmo, ali em Guará. Ela, meu pai e nós todos rezávamos o terço. Tinha uns pequenininhos que rezavam, vocês sabem como é que é a criança rezando, mas é importante, gente, importante fazer a criança pequena rezar, nem que ela não entenda, nem que ela vai entrando no coraçãozinho dela. Hoje, eu reúno meus filhos uma vez por semana, toda quarta-feira, e a gente reza o terço. Quem é que puxa as 5 dezenas? O menorzinho até os pequenos, porque não diz o Salmo 8 lá, né, que o grande louvor que Deus gosta é o louvor dos pequeninos. Então, reza, gente, nesse tempo, sabe, em que estão erotizando as crianças nas escolas, ensinando barbaridade para as crianças, o seu filho, o seu neto, nesses tempos terríveis que estão ensinando para a criança a viver a homossexualidade, estão fazendo filmes, está aí o Netflix cheio de... Gente, coloca a sua casa, seus filhos, seus netos, sob a proteção de Nossa Senhora. Rezem o terço. Canção Nova reza o terço toda hora, entende? Rezem o terço. Eu acho que essa abertura que o terço ganhou agora, até pela internet, é uma providência divina, para que Nossa Senhora proteja as famílias. Bom, depois, mais uma outra estrelinha dessa coroa de Nossa Senhora, a sua assunção ao céu. 1950, Papa Pio XII proclamou solenemente, Maria, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. Morreu, a igreja acha que ela morreu. A igreja celebrava nos primórdios a festa da Dormitio, era a festa da dormição de Maria. A morte de Maria foi como que um sono, mas Deus a ressuscitou, seu corpo não se corrompeu e foi levada para o céu. E no céu, o que ela faz? Intercede por nós sem cessar. Ela é mãe, por isso que ela aparece em muitos lugares do mundo. Ela disse para uma vidente lá em Medjugorje, se Deus me permitisse, eu apareceria para cada pessoa na face da terra.
Mas não é assim que Deus quer que o mundo seja salvo. Deus quer que o mundo seja salvo pela pregação, né, da igreja, pelo batismo e etc. Mas Deus, de vez em quando, permite que ela apareça em alguns lugares, que a igreja confirma, né? Fátima, Lourdes, Guadalupe, no México. Ela vem trazer o quê? Ela vem trazer um alento à igreja. Quando ela apareceu em Fátima, era a Primeira Guerra Mundial. Ela disse: a guerra vai acabar, mas se o mundo não melhorar, se o mundo não se arrepender, não fizer, vai acontecer a segunda. E veio a Segunda Guerra Mundial. Na primeira morreram 6 milhões, na segunda 60. Por quê? Porque a criatura humana não mudou, não se arrependeu, não fez penitência. E hoje é a mesma coisa. Porque nós temos tendo tanta epidemia acontecendo. Estamos chegando aí, parece, ao fim do Covid, mas já estão falando uma varíola de macaco, pelo amor de Deus. E guerra na Ucrânia. Será que isso não é consequência do pecado da humanidade? Não é falta daquilo que Nossa Senhora disse em Fátima? O melhor remédio contra a guerra é a reza do terço e contra todos os outros males. Será que o pecado não está sendo mais abundante do que a oração? E por isso, São Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, o salário, a consequência do pecado é o sofrimento. Então, é hora realmente da gente se apegar a Nossa Senhora, assunta ao céu, intercedendo por nós. Depois, né, a penúltima estrelinha que ele coloca ali na coroa de Nossa Senhora, né, depois da Assunção, a sua coroação no céu, como rainha do céu e da terra. E isso não é folclore, isso não é tradição vazia, isso é teologia. Maria foi coroada no céu pela Santíssima Trindade como rainha. Tanto que a igreja celebra a festa no dia 22 de agosto. 15 de agosto é a festa da Assunção. Uma semana depois é a festa da coroação de Nossa Senhora, na glória dos anjos do santo. Então São Luís diz, ela, abaixo de Deus, tem todo o poder. Claro, abaixo de Deus. E aqui está, a última estrelinha, ele fala, são todas as honras e glórias dela mais numerosas do que a estrela do céu. É isso, meus irmãos, que eu queria colocar para nós nesta manhã da Virgem Maria. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Vinde Espírito Santo.